Olá concurseira, tudo bem com você? Espero que sim. De volta aqui o professor Gabriel Velasco, do IASE, Instituto Aprendendo do Zero, para darmos continuidade ao nosso curso do Estatuto dos Servidores de Montes Claros. Tá? A nossa quarta aula, mas antes de prosseguirmos, já te convido, você que não é inscrito, se inscrever em nosso canal, deixar o like, tá? E se inscrevendo no canal, ative o sininho, porque aí você receberá notificações, avisos de outros conteúdos que forem lançados aqui no canal. Além de se inscrever, ativar o sininho e deixar o seu like, compartilhe o nosso conteúdo, que é uma forma de você ajudar no crescimento do nosso canal, tá? Bom, já está disponível o e-book de questões aqui na descrição do vídeo. São 100 questões, tá? 70 questões, basicamente, de lei orgânica de Montes Claros, 30 questões de Estatuto dos Servidores, para você se preparar. Aqui no IASE, a gente te dá a possibilidade de uma preparação completa para as leis municipais. Você acompanha aqui as aulas comigo, né, que eu pego alguns pontos relevantes, chamo sua atenção em alguns pontos. É só para te mostrar mesmo que é importante, não tem muito o que explicar, o que contextualizar. Temos também o audiobook, que você pode ouvir toda a lei orgânica e todo o estatuto em áudio, é lógico, né, indo para a academia, fazendo suas atividades do dia a dia, enfim. E também lançamos o e-book de questões para você praticar e na hora da sua prova você arrebentar, porque como eu falo, uma questão certa te leva para o céu, uma questão errada te leva para o inferno. Então é importante você praticar para que você acerte, se não todas, o maior número de questões possível. Beleza? Então vem comigo, bora para a nossa aula. A gente parou no artigo 130 na aula passada, tá? E a partir de agora nós vamos falar aí de alguns deveres, de algumas proibições e responsabilidades sua ou suas, né, como futuro servidor do município. Tá? Então, nós temos aí os deveres do servidor. Acompanhe comigo o artigo 131. São deveres do servidor, além dos que lhe cabem em virtude de seu cargo ou função e dos que decorrem, em geral, da sua condição de agente público. É lógico, porque cada cargo tem o seu dever específico, tá? Mas aqui a gente vai falar que cabe esses deveres a todos os servidores, ok? Além daqueles que são inerentes ao cargo. Então, botei alguns aí, que é exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo, cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente legais. Esse inciso ele é bem importante. Professor, eu tenho que cumprir, eu tenho que atender às ordens superiores? Com certeza. Mas, tá? Se forem ilegais, você não pode, você não deverá atender. Legal? O sexto, levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades de que tenha ciência em razão do cargo. Isso é fofoca? Não é, pessoal, tá? Há uma punição, inclusive, para quem sabe de algo ilegal e não levou à autoridade, tá, superior. Então não é fofoca, você tem que falar e está aqui como dever. Guardar sigilo sobre assunto da prefeitura, representar contra a ilegalidade, omissão ou abuso de poder. Tá? Pode ser que nesse inciso aí você esteja cumprindo ou deixando de cumprir aquela ordem legal, tá? E você vai comunicar, representar contra aquela ordem que foi manifestamente legal. Tá vendo como uma coisa pega, atrela a outra, está atrelada a outra? Então fique atento nesses pontos aí. No parágrafo único, diz que, havendo reclamação escrita contra o servidor, este será ouvido pela chefia imediata, podendo inclusive sofrer sanções disciplinares previstas nesta lei. Tá? Então, o primeiro ponto aí, que será levado à chefia imediata. Das proibições, tá? Que são diferentes de deveres, e é lógico. Então, o servidor é proibido, artigo 132, ausentar-se injustificadamente do serviço durante o expediente, opor resistência injustificada ao andamento de documento ou processo. Isso acontece, pessoal, porque, de repente,
Um servidor, ele pode ter contato com alguém que tenha um processo, legal? Um documento que precisa caminhar aí nos âmbitos lá da prefeitura. E esse servidor, tá, ele poderia atrasar, entendeu? Ao andamento de algum processo. Então, por isso que tem isso daí. Cometer a pessoa estranha a repartição fora dos casos previstos em lei, o desempenho de atribuições que sejam de sua responsabilidade ou de seu subordinado. Também manter sob sua chefia imediata, com encargo de confiança, cônjuge, companheiro ou parente até o segundo grau civil, isso aí é o famoso entrar no nepotismo, né? Que é uma regrinha que não pode ter esse tipo de parentesco. Receber vantagem de qualquer espécie em razão de suas atribuições, praticar usura sobre quaisquer de suas modalidades. Usura é empréstimo a juros, tá legal? Utilizar pessoal recursos materiais da repartição em serviço ou atividades particulares. E também eu coloquei aí, ó, cometer a outros servidores atribuições estranhas ao cargo que ocupa, exceto em situações de emergência e transitórias. Então, ó, presta atenção, porque pode vir na sua prova. Tá? É proibido ao servidor cometer a outro servidor atribuições estranhas ao cargo que ocupa, nem em todos os casos. Existem duas exceções, tá vendo? Situações de emergência e situações transitórias. Bom, da acumulação, tá? Então vamos dar uma olhada aí nessa parte também, que é importante para a nossa prova, e isso aí geralmente, pessoal, cai em prova, tá? É perguntado. Então dá uma olhada comigo, ó, que diz que é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, então existem algumas situações que nós vamos ver aqui que depende, tá, de comprovação de compatibilidade de horários, pode ser exercida aí acumuladamente. Então vamos dar uma olhada aí, ó, no inciso primeiro, que diz que pode acumular a de 2 cargos de professor, tá? Já vou te adiantando que isso aí houve aí houve uma modificação, não. Na verdade, algumas leis elas põem aí profissionais da educação, 2 cargos profissionais da educação, tá? Mas aqui a gente vai seguir porque está atualizadinho. A de um cargo de professor com outro técnico ou científico, e a terceira, sim, já está atualizada, que antes falavam só de 2 médicos. Então, agora já traz a 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. Então, nesses 3 casos aí, tá, na Prefeitura de Montes Claros, pode haver acumulação. Vamos dar um pulo logo aqui o parágrafo 2º, só para eu te mostrar o seguinte, ó, que a acumulação de cargos, ainda que é lícita, tá? Ainda que ele satisfaça os requisitos lá do incisos 1, 2 e 3 do artigo 133, depende de comprovação e de compatibilidade de horários. Tá? Então, presta atenção nisso aí, porque se não houver a comprovação da compatibilidade, não pode acumular. Volta aí no parágrafo 1º, que diz que a proibição de acumular estende-se a cargos, empregos e funções em autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedade de economia mista, suas subsidiárias sociedades controladas direta ou indiretamente da União, do Distrito Federal, dos estados e dos municípios. Se vocês repararam aí, a gente aqui, esse apanhado aí, ele falou da administração indireta, que também é proibido acumular, se não houver se não satisfizer as regras de acumulação. Artigo 134. É proibida também a acumulação de proventos de aposentadoria com a remuneração de cargo público, nas mesmas condições estabelecidas no artigo anterior. Beleza? Bora para frente. Parágrafo único. Exclui-se da proibição de acumular uma aposentadoria com a remuneração de cargo eletivo ou de cargo em comissão declarada em lei de livre nomeação e exoneração, beleza? Então aí, uma aposentadoria com a remuneração de cargo eletivo ou de cargo em comissão, tá? Que é de livre nomeação e exoneração, pode acumular. Então exclui-se dessa proibição, legal? Porque antes a gente viu lá acumular
aí 2K ou cargo, beleza? Aposentadoria ou cargo lá na função. Artigo 135. O servidor que acumular licitamente 2 cargos, empregos ou funções, quando investido em cargo de provimento e comissão, ficará afastado de ambos, podendo optar pela remuneração deste ou a do comissionamento. Entenderam aí? Então, ó, acumulou 2 cargos, emprego ou função, beleza? Mas ele, quando investido em cargo de provimento e comissão, ele fica afastado de ambos, mas ele pode, tá, optar pela remuneração de um destes, tá? Ou seja, lá de cargo de provimento e comissão ou do comissionamento. Artigo 136. O servidor não poderá exercer mais de um cargo em comissão, exceto se já for ocupante de um deles. Situação em que poderá ser designado para exercer interinamente outro cargo em comissão, sem prejuízo de suas atribuições, devendo optar pela mesma regrinha, né? Devendo optar pela remuneração de um dos cargos durante o período de interinidade. Aí é fogo, né? Porque ele exerce os dois e só vai receber de um, tá? Mas é a regra, é o que está aí. Bom, das responsabilidades, a gente parte para o artigo 137, que diz que o servidor responde, ó, presta atenção, pessoal, ele responde, vamos colocar em 3 esferas, tá? Civil, penal e administrativa, beleza? Então, se vem na tua prova dizendo que ele responde apenas penalmente ou administrativamente, tá errado. São nós 3, civil, penal e administrativo, beleza? Pelo exercício irregular de suas atribuições. O artigo 138 também ele é muito importante. Por quê? Vamos dar uma olhadinha aí. Ó. Ele diz que a responsabilidade civil ela vai decorrer não apenas do ato de fazer, tá? No ato dele querer praticar. A responsabilidade civil ela decorre tanto na omissão quanto na comissão. Tá? Também decorre da culpa, tá? Que é o culposo quando ele não tem intenção de praticar, ou do dolo, quando ele efetivamente quer fazer, tá? Que resulte em prejuízo ao erário ou a terceiros. Então, presta atenção, a responsabilidade civil sendo, quando resulta em prejuízo ao erário ou a terceiro, sendo sem querer, é o chave, sem querer ou querendo, tá? Ele vai ser punido se for o caso, beleza? E também não omissivo ou comissivo. Bom, o parágrafo 2º, tratando-se de dano causado a terceiro, responderá o servidor perante a Fazenda Pública em ação regressiva. No terceiro, a obrigação de reparar o dano estende-se aos sucessores e contra ele será executada até o limite do valor da respectiva herança. Isso aqui é o seguinte: o servidor, tá, ele praticou um ato que demanda de um reparo. Ok? Então, vou dar uns valores aqui para a gente contextualizar, beleza? O servidor, ele deixou uma herança no valor de R$100.000, beleza? Porém, o que ele deve reparar é R$120.000. Quem paga essa diferença são os sucessores? Não. É isso que ele diz aqui. Ele vai quitar até os 100 mil, que é o valor limite do valor da herança. Tá? Entenderam? Artigo 139. As sanções civis, penais e administrativas poderão acumular-se sendo independentes entre si. Isso é outro ponto interessante. Beleza? Então, pode acumular. Porém, serão independentes entre si. Até por isso que acumulam. Artigo 140. A responsabilidade administrativa do servidor será considerada inexistente no caso de absolvição criminal que nega a existência do fato ou sua autoria. Beleza? Então, uma coisa vai estar atrelada à outra. Entenderam, pessoal? Tá. Bom, vamos prosseguir aí. Capítulo 5 das penalidades, tá? Vamos falar um pouquinho das penalidades. No artigo 141, ele diz para a gente
quais são as penalidades disciplinares. Tá? Então, nós temos a advertência, nós temos a suspensão, nós temos a demissão, cassação de aposentadoria ou da disponibilidade, destituição de cargo, comissão ou função gratificada. Tá? Então, vamos passar aí, a partir do artigo 142, vem comigo, que diz que na aplicação das penalidades serão considerados a natureza e a gravidade da infração cometida, assim como os danos que dela provierem para o serviço público, as circunstâncias agravantes, que são aquelas que deixam mais pesados, ou atenuantes, que deixam mais leves, e os antecedentes funcionais. Até os antecedentes do servidor, tá? Aí serão considerados, ou será considerado aquela carteirinha de assentamento do servidor. Beleza? Bom, o parágrafo 1º traz aí as circunstâncias atenuantes, aquelas que vão abrandar um pouco aí a punição. Então vem comigo, ó. O bom desempenho anterior dos deveres funcionais, a confissão espontânea da infração, a prestação de serviços considerados relevantes por lei e a provocação injusta de superior hierárquico. Então, isso são casos, são circunstâncias que vão atenuar, abrandar a pena. Já no parágrafo 2º, a gente vê aquelas que vão deixar mais pesada a pena, que vão agravar. Tá? Então, são circunstâncias agravantes. Eu tenho a reincidência da infração, a acumulação de infrações, que são coisas diferentes, tá? A acumulação aí são infrações distintas. Reincidência é a mesma. O cometimento da infração durante o cumprimento de pena disciplinar e também o que agrava é a combinação com outros indivíduos para a prática da infração. Tá? Então, nós passamos aqui pelas circunstâncias que vão atenuar e que vão agravar a pena do servidor. Beleza? O artigo 143 diz que a advertência será aplicada por escrito nos casos de violação da proibição constante no artigo 132, incisos 1 a 8, e de inobservância de dever funcional previsto em lei, regulamento ou norma interna que não justifique imposição de penalidade mais grave. Vou pedir para você dar uma retrocedida lá nas nossas aulas, dar uma olhada aí, ou até mesmo no audiobook, você dá uma olhada, fazer os seus apontamentos para a gente seguir, tá? Então, vai lá e vê o artigo 132, esses incisos aí. Bom, artigo 144 diz que a suspensão será aplicada em caso de reincidência das faltas punidas com advertência ou de violação das demais proibições, que não tipifique infração sujeita a penalidade de demissão, não podendo exceder a 60 dias. Então, tá, ó. Então, quando o servidor, ok, ele pratica aí, né? Vamos botar aí 2 faltas passivas, puníveis com advertência, ele poderá ter aplicada a suspensão como pena, mas não poderá exceder 60 dias. Tá? Também ele fala daquelas de violação das demais proibições que não vão tipificar a demissão. Ok? Artigo 145. As penalidades de advertência e de suspensão terão registros cancelados após o decurso de 3 e 5 anos de efetivo exercício. Então, ó, pega aqui comigo, pessoal. 3 anos são para as penalidades de advertência. Tá? Então, ó, os registros serão cancelados para advertência após 3 anos aí de efetivo exercício. E 5 anos no caso de suspensão. Tá legal? Mas também, ó, se o servidor não houver nesse período, ou nesses períodos, praticado nova infração disciplinar. Então, para que caduque, tem essas regrinhas aí. Tem que estar em efetivo exercício e também não pode ter praticado nova infração nesse período aí de 3 anos para advertência e 5 anos para suspensão. Parágrafo único diz que o cancelamento da penalidade não surtirá efeitos retroativos. Caramba,
Fica dali, do momento ali para frente. Para trás, ele cumpriu, vai ter que cumprir. Artigo 146. A demissão será aplicada nos seguintes casos, tá? Vamos dar uma olhada em alguns aí que eu separei aqui. Primeiro, abandono de cargo, tá? Nós temos aí o abandono de cargo, são dias consecutivos de falta. Desídia no desempenho das respectivas funções. O que decide? Desídia, aquela falta de vontade, aquela preguiça, tá? É um pouco relativo isso aí. Insubordinação grave em serviço, revelação de segredo de que se tenha o servidor apropriado em razão de suas atribuições e acumulação ilegal de cargos, que nós vimos, beleza? Mas na regra aí de acumulação ilegal de cargos, nós temos o seguinte, dá uma olhada comigo aqui, ó. Quando for verificada em processo disciplinar acumulação proibida e provada a boa-fé do servidor, ele pode optar por um dos cargos, ok? Já quando for provada a má-fé, o servidor ele perde, além do cargo que caracterizou o acúmulo, o que exercia há mais tempo e ainda restitui o que tiver percebido indevidamente. Então, a pena aí, quando for provada a má-fé, ela é grande, tá bom? Artigo 148. Será cassada a aposentadoria ou a disponibilidade do servidor que houver praticado na atividade falta punível com a pena de demissão. Pô, professor, como isso acontece? Vem comigo aqui para você entender. O processo, ele se deu com o servidor ainda em atividade. Ele saiu, tá, do serviço público e foi, ou ele se aposentou, ou ele está em disponibilidade. Pô, demorou um pouco, foi julgado. E foi julgado a favor da demissão do servidor. Perdão, foi o que ele causou lá foi julgado como passível de demissão, beleza? Então, desde esse momento aí, já cabe a cassação da aposentadoria ou da disponibilidade, porque o ato que ele praticou na atividade é um ato para demissão, tá? Então, por isso que acontece dessa maneira. No artigo 150, a destituição de cargo em comissão será aplicada nos casos de infração, sujeita às penalidades de suspensão ou de demissão. Tá? Então, está no cargo lá comissionado. Tá? Aí ele vai ser destituído do cargo. Beleza? Então, o estudo para que isso aconteça deverá resultar numa multa que é compatível e sujeito com a suspensão e a demissão. Aí sim haverá destituição do cargo em comissão. Artigo 153, configura abandono. Aí, ó, legal, que a gente estava para chegar aí. Abandono do cargo, ausência injustificada, aí, ó, o serviço por mais de 30 dias consecutivos, tá? Então, vamos lá. Abandono de cargo, mais de 30 dias consecutivos, de forma injustificada, tá? Ou 90 dias intercalados em um ano, tá? Nesse caso aqui, de 90 dias intercalados em um ano, a gente também usa um termo, que é a inassiduidade habitual. Aqui ele não fez esse tipo de distinção, tá? Ele botou como se fosse o mesmo pacote, ok? Mas, de qualquer forma, 30 dias, mais de 30 dias consecutivos de faltas injustificadas, configura abandono de emprego. E aqui ele botou no mesmo pacote que dentro do período de um ano, mais de 90 dias intercalados de falta injustificada, também configura abandono de emprego. Eu trouxe a informação para você de que, no segundo caso, geralmente usa-se o termo de inassiduidade habitual. Mas como aqui no artigo 153 ele jogou tudo no mesmo pacote, lembrando, tá, que a Câmara aí, dos municípios, como lei orgânica, é independente, ele não precisa acompanhar as outras redações, mas ele está trazendo a informação conjunta aí.
No artigo 154, considera-se decidiosa a conduta reveladora de negligência no desempenho das atribuições e a transgressão habitual dos deveres de assiduidade e pontualidade. Certinho? Bora seguir aí. Artigo 156. As penalidades disciplinares serão aplicadas. Bom, nós vamos ver aí as pessoas que aplicarão cada penalidade de forma específica. Bom, pelo prefeito, quando se tratar de demissão e cassação de aposentadoria ou disponibilidade, servidor vinculado a órgão abrangido por essa lei. Então, aí quem aplica, nesse caso aí, é o prefeito. Demissão e cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Secretário Municipal de Administração, quando a aplicação da penalidade decorrer do processo administrativo que tenha tramitado pela corregedoria. Pelo secretário municipal, ali especificou em cima de administração. Pelo secretário municipal, quando se tratar de suspensão superior a 15 dias, ressalvado o disposto no inciso anterior. Pelas autoridades administrativas de hierarquia imediatamente inferior àquela mencionada no inciso 3º, que fala do secretário municipal, quando se tratar de advertência e suspensão de até 15 dias, excetuada a hipótese prevista no inciso 2º, que é o secretário aí de administração. E, por último, pela autoridade que houver feito a nomeação, quando se tratar de destituição de cargo em função. Então, anota aí no seu material essas diferenças de quem pune e qual é a pena, tá? Que ele pode impor. Bom, artigo 157, a gente fala aí da prescrição das ações disciplinares. Então, eu tenho aí que para as infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria, disponibilidade e destituição de cargo em comissão, tá? Ela prescreverá, essa ação prescreverá em 5 anos, beleza? Então, se não for feito em 5 anos, prescreve nesses casos aí, demissão, vou ler de novo, cassação de aposentadoria e disponibilidade e destituição de cargo em comissão. Já nos casos de suspensão, prescreve em 2 anos, tá? E 180 dias quanto à advertência, tá? Então, tem 5 anos aí para demissão, né? Cassação, enfim. 2 anos suspensão e 180 dias para advertência. No parágrafo 1º diz que o prazo de prescrição começa a correr da data em que o fato se tornou conhecido. É lógico, como a prescrição, como a autoridade vai saber se esse fato não chegou ao conhecimento da autoridade. Então, por isso que a prescrição começa a correr a partir da data do conhecimento do fato. Parágrafo 2º, os prazos de prescrição previstos na lei penal aplicam-se às infrações disciplinares, capituladas também como crime. Então, aí a gente já tem os prazos diferenciados quando previstos na lei penal, com fatos aí que são tipificados como crime. Parágrafo 3º, a abertura de sindicância ou de instauração de processo administrativo interrompe a prescrição até a decisão final proferida por autoridade competente. É lógico que houve a instauração de sindicância, instauração do processo aí. Isso leva tempo para coletar provas, tá? Enfim, então aí interrompe esse prazo aí para a autoridade decidir. Parágrafo 4º, interrompido o curso da prescrição, o prazo começará a correr a partir do dia em que cessar o motivo que lhe tenha dado causa. Tá? Certinho, né? Acabou aquele prazo, porque havia alguma necessidade de prescrição, ele começa a contar novamente. Beleza? Bom, pessoal, vamos passar aí para o título 9, tá? Vamos falar um pouquinho do processo administrativo disciplinar, o famoso PAD, tá? Vamos dar uma olhada aí, Artigo 158, a autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada a providenciar a sua apuração imediata, mediante comunicado ao órgão correicional, para fins de instauração de sindicância ou processo administrativo disciplinar.
assegurado ao acusado ampla defesa. Tá? Então, nós temos aí dois dispositivos, a sindicância e o processo disciplinar, que são coisas diferentes. Tá? Então, vamos dar uma olhada aí na sindicância e o processo administrativos, que poderão ser antecedidos de procedimento preliminar que objetive ao levantamento de circunstâncias ou fatos indicadores de ilícito. Tá? Na verdade, aí, a sindicância já é a apuração, tá? A apuração é trazendo aí circunstâncias, fatos, tá? Para a montagem do processo disciplinar. Tá? Então, são coisas que acontecem em momentos distintos, mas nós vamos ver ainda. O artigo 159 diz que, como medida cautelar e a fim de que não venha a influir na apuração da irregularidade, o servidor, por solicitação do titular do órgão correicional, ele poderá, tá? Não será, ele poderá ser afastado do exercício do cargo pelo prazo de até 60 dias, sem prejuízo da remuneração. Tá? Isso aí é para preservar, de repente, provas, né? Para que ele não interfira no processo de alguma maneira. Ele poderá ser afastado aí por um prazo de até 60 dias, porém será mantida a sua remuneração. Parágrafo único. O afastamento poderá ser prorrogado por igual prazo, fim do qual cessarão os seus efeitos, ou seja, poderá ser prorrogado por mais 60 dias. E aí será fim dos seus efeitos, ainda que não concluído o processo, ou encerrada a sindicância. Beleza? Então tem 60 dias, pode ter mais 60, mas aí acabou os efeitos depois da prorrogação. Beleza? Bom, vamos falar aí da sindicância, capítulo 2, artigo 162. Aplicam-se à sindicância, no que couber, os procedimentos previstos para o processo disciplinar. Tá? Então, olha lá, os procedimentos para que tenha a sindicância serão os mesmos, tá? Praticados no processo. Porém, o resultado de um e de outro serão diferentes. Tá? Da sindicância tem que pode resultar aí a partir da sindicância, o arquivamento dos autos, a aplicação de penalidade de advertência ou suspensão de até 60 dias e a instauração do processo disciplinar. Tá? Lembra que eu falei para você que a sindicância ela vem antes, ela precede o processo administrativo? Então tá aí, ó, corroborou o que eu falei, beleza? Então, três situações aí, ou três possíveis resultados da sindicância: arquivamento dos autos, aplicação de advertência ou suspensão de até 60 dias e também a instauração do processo. No artigo 164, sempre que o ilícito praticado pelo servidor ensejar a imposição de penalidade de demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade ou destituição do cargo e comissão, é obrigado o quê? A instauração do processo. Porque a sindicância, pura e simplesmente a sindicância, não pode, tá? No seu resultado, definir demissão, cassação, enfim, as ações que nós vimos no artigo 164. Ok? Está entendendo comigo como a nossa aula começa a clarear a sua mente, você começa a contextualizar e fica até mais fácil na hora da prova você acertar as questões. Bom, capítulo 3º do processo disciplinar, agora propriamente dito. O que é o processo disciplinar? É um instrumento destinado a apurar responsabilidade do servidor por infração praticada no exercício de suas atribuições ou que tenha relação com as atribuições do cargo em que se encontra investido. Então, para que haja aí um processo, tem que ser relativo às atribuições, ou pelo menos que tenha relação aí com as atribuições do cargo. Artigo 167. O processo administrativo obedecerá ao princípio do contraditório, que é isso, ó, que assegura ao acusado a ampla defesa, utilizando dos meios e recursos admitidos em direito, garantida na forma da lei a presença de advogado constituído ou defensor público. Beleza? Artigo 168
a gente fala das fases aí do processo disciplinar, administrativo disciplinar, já instaurado, tá? Ou aí desde o início da instauração, ó, instauração com a publicação do respectivo ato, tá? Então, perdão, ele partiu bem do início. Então, primeiro tem a instauração com a publicação do respectivo ato. Depois tem a instrução, que compreende depoimento pessoal, defesa prévia, produção de provas e relatório. E, no final, julgamento. Então, são as 3 fases do processo disciplinar. Bom, o processo disciplinar será conduzido por comissão composta de 3 servidores estáveis, tá? Tem que ser servidor estável, designados pelo titular do órgão correicional, que indicará dentre eles o seu presidente. Da comissão de que trata o artigo não poderão participar, é lógico, né, pessoal? Cônjuge, companheiro ou parente do indiciado, consanguíneo ou afim, na linha reta ou colateral até o 3º grau, né? Que aí já acaba sendo conflito de interesse. O titular do órgão, aí no parágrafo 2º, correicional, poderá requisitar servidores estáveis para integrar a comissão do processo administrativo, sem prejuízo da remuneração. Ou seja, o servidor que estiver imbuído no processo aí, na comissão, mantém a sua remuneração do cargo. Artigo 172. O prazo para a conclusão do processo disciplinar, isso é muito importante, não excederá 60 dias, contados da data de publicação do ato que constituir a comissão, admitida a sua prorrogação por mais 30 dias por motivo de força maior. Então, ele bota que não excede a 60 dias, mas pode ser prorrogado aí por motivo de força maior por mais 30 dias. No artigo 174, é assegurado ao servidor o direito de acompanhar o processo pessoalmente por intermédio do procurador, arrolar e reinquirir testemunhas, produzir provas e contraprovas, formular quesitos quando se tratar de prova pericial. Então, tratando de prova pericial, ele sim terá o direito de acompanhar o processo, sendo ele mesmo ou o procurador, arrolar testemunhas, produzir provas ou contraprovas. Belezinha? Artigo 179. O depoimento será prestado oralmente, reduzido a termo, vedado a testemunha trazê-lo por escrito, que tem que ser ali na hora, tá? Não pode levar por escrito. As testemunhas serão inquiridas separadamente, facultando-se ao procurador do indiciado ou a seu defensor dativo reinquiri-las por intermédio do presidente da comissão. Passando rapidinho aí, concluída a instrução, o indiciado será intimado para, no prazo de 10 dias, oferecer razões finais de defesa. No artigo 182, o processo disciplinar, com o relatório da comissão, será remetido à autoridade competente para julgamento. Tá? Então, vem o relatório da comissão e é mandado lá para a autoridade competente que fará o julgamento. O artigo 184, servidor que responder a processo disciplinar só poderá ser exonerado a pedido ou aposentado voluntariamente após a conclusão do processo ou cumprimento da penalidade a caso aplicado. Por quê? De repente, ele é uma maneira dele fugir à punição, tá? Ele saindo da administração. Por isso que esse artigo está aqui dizendo que ele só pode ser exonerado a pedido ou aposentado voluntariamente após a conclusão do processo. Vamos ver um pouquinho aí sobre o julgamento, pessoal? Vem comigo. Artigo 185 diz que no prazo de 30 dias contados do recebimento do processo, tá? Então, 30 dias, ele recebeu o processo, ele tem 30 dias aí, ó, para proferir a decisão, da qual caberá recurso para o órgão correicional, salvo se preferida pelo prefeito municipal. Então, ó, cabe recurso, mas se for proferido pelo prefeito municipal, não há. Beleza? Para o órgão correicional, tá bom? Não há para o órgão correicional. Parágrafo 1º.
Havendo mais de um indiciado e diversidade de sanções, julgamento caberá à autoridade competente para a imposição da pena mais grave. Tá? O julgamento fora do prazo legal não implica nulidade, tá? Porque poderia causar nulidade se passou o prazo e não julgou naquele prazo. Mas o parágrafo 2º, ele garante que não será nulo o julgamento que vier a acontecer fora do prazo. O artigo 187. Verificada a existência de vício insanável, é algo que não pode ser consertado, a autoridade julgadora declarará a nulidade total ou parcial do processo e determinará a constituição de outra comissão para a instauração de novo processo. Aí, nesse caso aqui, de vício insanável, aí sim, tem a nulidade, poderá ocorrer a nulidade total ou parcial do processo. Artigo 188 diz que, extinta a punibilidade pela prescrição, tá? A gente viu lá os prazos de prescrição. A autoridade julgadora determinará o registro do fato nos assentamentos individuais do servidor. Lembra que nós vimos lá os prazos de prescrição aí no caso de demissão, suspensão, nós vimos isso. Volta um pouquinho se você não lembra. Da revisão do processo administrativo, nós temos o artigo 189, que diz que o processo disciplinar poderá ser revisto a qualquer tempo a pedido do interessado, desde que, se aduzam fatos novos ou circunstâncias suscetíveis de justificar a inocência do punido ou na inadequação da penalidade aplicada. Então, nesses 3 casos aí, pode pedir a revisão do processo? Pode, mas tem que, trazer fatos novos ou circunstâncias suscetíveis, para justificar a inocência ou se achar que a pena foi inadequada. Tá? Parágrafo 1º. Em caso de falecimento, ausência ou desaparecimento do punido, a revisão do processo poderá ser requerida pelo cônjuge ou qualquer parente em linha ascendente, descendente, colateral até o 3º grau. Passando rapidinho para a gente finalizar aí. No caso de incapacidade mental do servidor, a revisão será requerida pelo respectivo curador. Artigo 190. No processo revisional, o ônus da prova cabe a quem? Ao requerente. Tá lógico. Se ele tem fatos novos que ele quer levar, então, provar isso é de responsabilidade dele. Para fecharmos, o artigo 194 diz que, julgado procedente o pedido de revisão, o prefeito municipal adequará ou tornará sem efeito a penalidade aplicada ao servidor. Tá? Então, quem, na verdade, adequa ou torna sem efeito a penalidade, no caso de julgado procedente o pedido de revisão, é quem? O prefeito municipal. Isso você tem que pontuar aí, e guardar nas suas anotações. Beleza? Bora para a hora da questão. Para a questão, você vai pausar o vídeo, vai responder a questão e a gente já volta com o gabarito. Pausou aí? Respondeu? Deixa o seu comentário aqui, se você achou difícil, fácil. Bora lá. Bom, a questão diz que, segundo o Estatuto do Servidor de Montes Claros, é correto afirmar: primeiro, da sindicância poderá resultar, dentre outros, o arquivamento dos autos. Pessoal, essa aí eu já vejo como a correta. Tá? Nós temos isso aí no artigo 163, que em uma das possibilidades de resultado da sindicância é o arquivamento dos autos. Então, está certinho, baseado no artigo 163, a letra A. Na letra B, diz que a destituição de cargo em comissão será aplicada nos casos de infração sujeitos à penalidade de advertência, de suspensão ou de demissão. Opa, vem comigo aqui. No artigo 150, que diz que a destituição de cargo em comissão será aplicada nos casos de infração, nós temos suspensão ou demissão, sim. Mas penalidades de advertência, não. Então, a destituição de cargo em comissão aí são penas sujeitas, sim, à suspensão e à
demissão. Mas ele colocou aí a advertência, que não é o caso. Então, a letra B está incorreta por isso. A letra C, a acumulação de cargos independe da comprovação da compatibilidade de horários. Negativo. Nós vimos isso e eu chamei a atenção de vocês. Ó, artigo 133, parágrafo 2º. Para a acumulação de cargos, ainda que ela seja lícita, fica condicionada aqui à comprovação de compatibilidade de horários. Então, a letra C, como a letra B, estão incorretas. Ou a letra C está incorreta como a letra B. Letra D. O servidor responde civil e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições, ficando afastada a responsabilidade penal. E o examinador aí se lascou com quem estuda Cunhase, né? Porque eu expliquei isso e o artigo 137 ele diz que o servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições, sim. Então a letra D também está incorreta, ficando o nosso gabarito a letra A. Belezinha? Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais uma aula aí para o concurso de Montes Claros. Tá? Estou deixando aqui as redes sociais, que também estarão na descrição do vídeo. E já te falo, vai lá na descrição do vídeo que você terá o link de acesso ao e-book de questões e também os links para você acessar o audiobook, tanto de lei orgânica quanto de Estatuto dos Servidores de Montes Claros. Tá? Um forte abraço, nos vemos na próxima aula. Até breve. Tchau!